Tem uma humilhação que dói na hora e passa. E tem uma humilhação que foi calculada para durar, para ficar ecoando nos dias seguintes, para aparecer na sua cabeça no momento em que você está tentando dormir e nos momentos em que você precisa de concentração. A que eu vivi foi do segundo tipo, construída com cuidado, executada na frente de plateia e entregue com um sorriso que dizia que a pessoa do outro lado não esperava a resposta. Ela errou. Porque a resposta que eu dei não foi em voz alta, não foi naquele dia e não foi para ela. Foi numa manhã seguinte, dentro de uma sala de reuniões, diante de um conjunto de pessoas que ela não esperava encontrar sentadas naquela mesa. Mas antes de chegar naquele momento, preciso te contar quem eu era antes dele. Porque essa história não começa na humilhação. Começa muito antes, no tipo de trabalho silencioso que ninguém vê enquanto está sendo feito e que só aparece quando alguém tenta fingir que não existe. Meu nome é Andrea. Trabalho na área de gestão de contratos de uma empresa de infraestrutura há 6 anos. Entrei como analista, passei para sênior no 3º ano, e no período que antecedeu aquela reunião eu era, na prática, a referência técnica do setor. Não era o cargo que dizia isso. Era o que acontecia no dia a dia. Quando havia uma dúvida sobre um contrato, as pessoas vinham até mim. Quando havia uma irregularidade que precisava ser identificada antes de virar problema, era eu quem identificava. Quando o meu chefe, o Cláudio, precisava representar o setor numa reunião com clientes ou com a diretoria, eu era quem preparava o material que ele ia apresentar. O Cláudio era um gestor que tinha o raro equilíbrio de ser competente na área técnica e razoável com as pessoas. Ele reconhecia o meu trabalho, não com a frequência e a formalidade que eu gostaria, mas de uma forma genuína que eu havia aprendido a separar das promessas de cargo e salário que viviam sempre na conversa sobre o futuro. Era um arranjo imperfeito, mas era funcional, e havia respeito real dentro dele. A Débora, esposa do Cláudio, eu conhecia de eventos corporativos e de uma passagem breve que ela havia tido na empresa antes de sair para cuidar de um negócio próprio. Era uma mulher que eu descreveria como expansiva no sentido mais ambíguo possível da palavra. Ocupava o espaço à sua volta de uma forma que podia ser energizante ou sufocante, dependendo de como você estava posicionada em relação a ela. Comigo, durante a maior parte dos 6 anos, havia sido cordial. O tipo de cordialidade que não tem calor, mas também não tem atrito. Isso mudou no início daquele ano. A Débora começou a aparecer no escritório com uma frequência que não havia sido o padrão antes. E junto com a frequência mudou o tom. Passou a participar de conversas de equipe como se tivesse papel formal. Passou a dar opiniões sobre processos que não eram da sua alçada e que ela conhecia de forma superficial. E passou a me tratar, de forma gradual e sistemática, como se eu fosse um elemento de segunda categoria dentro de um espaço onde eu havia construído credibilidade ao longo de 6 anos. Os primeiros episódios eram do tipo que você questiona a própria percepção. Um comentário sobre a forma como eu havia organizado uma pauta, feito num tom que sugeria que qualquer pessoa poderia ter feito melhor. Uma pergunta sobre minha formação acadêmica, colocada de um jeito que tornava a resposta irrelevante antes mesmo de ser dada. Uma vez, durante uma apresentação que eu estava fazendo para a equipe, ela interrompeu no meio de uma explicação técnica que eu dominava completamente para dizer que talvez houvesse uma abordagem mais direta, e passou os 5 minutos seguintes explicando algo que estava factualmente incorreto, enquanto todo mundo ficava em silêncio esperando que eu corrigisse, e eu escolhia não corrigir naquele momento, porque havia calculado que corrigir ali custaria mais do que valia. Comecei a documentar, não de forma dramática, sem nenhuma sensação de que estava construindo provas para algo. Comecei porque minha intuição havia chegado num ponto em que ignorá-la seria desonestidade comigo mesma. Peguei um caderno, escrevi a data do primeiro episódio que conseguia datar com precisão, e fui construindo um registro que, ao longo das semanas seguintes, se tornaria um retrato de um padrão que era impossível de ser acidental. E então, veio a tarde de quinta-feira. Era uma reunião de alinhamento de projetos. A sala cheia, o Cláudio na cabeceira. Eu apresentando o relatório trimestral de desempenho dos contratos que havia passado uma semana preparando. Era um relatório bom. Eu sabia disso com a segurança de quem conhece o próprio trabalho. Havia um problema identificado em 2 contratos que eu havia não apenas apontado, mas para o qual havia proposto 3 alternativas de encaminhamento, com análise de custo e prazo para cada uma. A Débora estava sentada à direita do Cláudio, o que já era incomum dado que aquela era uma reunião de equipe sem motivo formal para a presença dela. Ficou em silêncio durante a primeira metade da apresentação. E então, num momento que escolheu com precisão, quando eu estava na parte mais técnica do relatório e quando a atenção da sala estava mais concentrada, ela levantou a voz.
Disse, com aquela clareza de quem não está preocupada com o impacto do que está prestes a dizer, que o relatório era superficial, que as análises não tinham profundidade, que era o tipo de trabalho que qualquer estagiário motivado poderia ter entregado. E então, olhando diretamente para mim com o sorriso que eu havia aprendido a reconhecer como o sorriso que ela usava quando achava que estava em vantagem, disse: "Talvez seja a hora de reconhecer os limites de cada um." A sala ficou em silêncio. Não o silêncio de quem concorda, o silêncio de quem não sabe o que fazer com o que acabou de acontecer e que está olhando para a mesa ou para as paredes esperando que alguém resolva a tensão por eles. O Cláudio disse o nome dela em tom baixo, mas não disse mais nada que fosse substancial. E eu fiquei de pé, com o relatório na mão, olhando para ela por um segundo que foi suficiente para que os dois soubéssemos que aquilo não havia passado por mim da forma que ela havia esperado. Disse que iria continuar a apresentação, e continuei até o final, com uma voz que não tremeu em nenhum momento. Mas por dentro eu havia tomado uma decisão naquela fração de segundo em que a olhei. Não uma decisão impulsiva. Uma decisão construída sobre tudo o que havia observado e documentado nos meses anteriores. Sobre tudo o que eu conhecia daquele trabalho e daquela empresa. Sobre a clareza de que havia chegado num ponto em que permanecer quieta era uma escolha que eu não estava mais disposta a fazer. Naquela noite fiz 3 ligações. Cheguei em casa, coloquei a bolsa e, antes de qualquer outra coisa, peguei o telefone e liguei para as 3 pessoas que eu precisava que estivessem sentadas numa sala comigo na manhã seguinte. Se você já foi humilhada profissionalmente por alguém que confundiu a posição do marido com autoridade própria e ficou em silêncio porque calculou que era o momento de calar, me conta aqui embaixo. Porque o que aconteceu naquela sala na manhã seguinte foi a resposta que eu havia construído em silêncio por meses. Inscreve-se para não perder, porque quem estava sentado naquela mesa mudou tudo. As 3 ligações que fiz naquela noite foram para pessoas específicas, escolhidas com precisão, não de raiva, mas de estratégia. Porque havia uma diferença importante entre o que eu sentia, que era uma indignação completamente legítima, e o que eu precisava fazer, que exigia que essa indignação fosse colocada a serviço de algo mais calculado do que uma reação. A primeira ligação foi para a doutora Mônica. Ela era advogada trabalhista, indicação de uma amiga, com quem eu havia tido uma conversa inicial 2 meses antes, quando as ações da Débora haviam chegado a um nível que me fez perceber que eu precisava de orientação antes de precisar de orientação urgente. A doutora Mônica havia me dado 2 conselhos na época. O primeiro era documentar tudo com datas e nomes. Eu havia seguido. O segundo era não agir isoladamente quando o momento de agir chegasse. Ações isoladas são fáceis de desqualificar, ela havia dito. Ações que têm testemunhas e documentação são outra coisa completamente. Quando ela atendeu naquela quinta-feira à noite e eu contei o que havia acontecido, ela ficou em silêncio por um momento e então disse: "Chegou a hora. Me manda tudo o que você tem e eu te falo amanhã cedo se estamos prontas." Mandei tudo naquela mesma noite. O caderno digitalizado, os e-mails que eu havia guardado, os registros de presença da Débora em reuniões onde não tinha papel formal, as datas e descrições de cada episódio. Eram meses de documentação que, organizados de uma vez numa pasta enviada por e-mail, tinham um peso que eu não havia percebido completamente enquanto estava construindo o registro, dia por dia. A segunda ligação foi para o Maurício. Ele era sócio minoritário da empresa, um dos 3 sócios originais, e tinha uma relação com o Cláudio que era de parceria profissional, mas que havia desenvolvido tensões ao longo dos últimos anos que eu havia observado sem me envolver. O Maurício era alguém que eu respeitava pela solidez técnica e pela objetividade. E era também alguém que havia me dito, numa conversa informal há cerca de 1 ano, que achava que a empresa estava tomando algumas decisões de gestão que ele não havia sido devidamente consultado sobre. Havia algo naquela observação que eu havia arquivado mentalmente sem saber que ia precisar dele. Quando liguei e expliquei em linhas gerais que havia uma questão séria relacionada à gestão de contratos e à interferência externa no setor que eu gostaria de apresentar a ele formalmente, ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Que horas você quer que eu esteja lá amanhã?" Disse às 9 da manhã. Ele disse: "Estarei." A terceira ligação foi para a Patrícia, cliente da empresa que havia trabalhado diretamente comigo nos últimos 2 anos, num contrato de grande porte e que havia me dito mais de uma vez, com a franqueza de quem construiu uma relação profissional de confiança real, que eu era o motivo pelo qual o projeto estava funcionando. A Patrícia era diretora na empresa cliente, uma mulher de peso no setor. E quando eu liguei e disse que havia uma situação que poderia impactar a continuidade do contrato e que eu precisava que ela soubesse, ela disse que estaria na empresa às 9h30. Depois de fazer as 3 ligações,
Sentei à mesa da cozinha com um caderno em branco e passei a hora seguinte escrevendo. Não o relato emocional de alguém que havia sido humilhada. O relato objetivo e datado de alguém que havia documentado um padrão de interferência, que havia afetado processos de trabalho, que havia criado um ambiente hostil com testemunhas identificáveis e que havia culminado numa ação pública que configurava assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Cada frase escolhida para ser verificável. Cada afirmação ancorada numa data ou num nome. Mandei o relato para a doutora Mônica às 11 da noite. Ela respondeu às 11h20. Está ótimo. Até amanhã. Acordei às 6 da manhã. Me preparei com cuidado. Não com a pressa de quem está nervoso, mas com a atenção de quem entende que cada detalhe daquele dia importava. Cheguei ao escritório às 7h30, hora em que sabia que não haveria ninguém além da equipe de limpeza e de uma ou outra pessoa do operacional que chegava mais cedo. Reservei a sala de reuniões principal para as 9 horas, registrei no sistema como reunião de gestão de contratos e organizei a mesa com os materiais que havia preparado na noite anterior. Às 8h40, a doutora Mônica chegou. Cumprimentamo-nos com a objetividade de duas pessoas que têm algo importante a fazer e que sabem que o tempo é limitado. Ela revisou rapidamente os documentos que eu havia organizado, fez 2 perguntas pontuais sobre a sequência de apresentação e disse que estava tudo certo. Havia algo tranquilizador na forma como ela trabalhava, sem ansiedade, sem pressa desnecessária, com a concentração de quem fez aquele tipo de coisa muitas vezes e que sabe exatamente o peso de cada elemento que está manuseando. Às 8h50, o Maurício chegou com aquela pontualidade que eu havia aprendido a associar com as pessoas que levam a sério o que comprometem. Cumprimentou a doutora Mônica com um aperto de mão e me cumprimentou com uma objetividade que tinha respeito dentro dela. Não fez perguntas sobre o que estava por vir. Havia demonstrado confiança suficiente quando disse que estaria lá às 9, e essa confiança se manifestava agora na forma como ele simplesmente pegou a cadeira que eu havia indicado e esperou. Às 9h05, a Patrícia chegou com um assistente dela que ela não havia mencionado, mas cuja presença fez sentido imediato dado o nível de formalidade que a reunião havia tomado. Às 9h10, enquanto eu estava de pé perto da janela revisando mentalmente a sequência do que eu ia apresentar, ouvi a porta do corredor se abrir. Era a Débora. Ela havia chegado ao escritório mais cedo do que o habitual. Talvez porque algo no comportamento do Cláudio na noite anterior havia sinalizado que algo estava diferente, talvez por acaso. Não importava. Ela passou pelo corredor, viu a sala de reuniões com as luzes acesas, olhou pela janela de vidro que dava para o corredor, e os 2 olhares se encontraram. Ela olhou para a sala, para as pessoas sentadas, para mim de pé, e sorriu. Com aquele sorriso que eu havia aprendido a identificar como o sorriso de quem acha que sabe o que está acontecendo. Abriu a porta, entrou sem ser convidada, olhou ao redor com a familiaridade de quem sempre faz isso e disse: finalmente entendeu seu lugar. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu havia experimentado antes naquele escritório, porque a Débora ainda não havia visto quem estava sentado à mesa. Deixa eu te descrever aquele silêncio com a precisão que ele merece. Não era o silêncio constrangido de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem está processando uma informação que não estava prevista. A Débora havia entrado naquela sala com a mesma segurança com que havia entrado em todos os espaços daquele escritório nos últimos meses. A segurança de quem assumiu que nenhum espaço teria resistência. E nos primeiros 2 segundos depois de dizer aquela frase, enquanto o sorriso ainda estava no rosto dela, ela ainda não havia processado completamente o que estava vendo. Então ela viu o momento exato em que reconheceu o Maurício. Ele estava sentado à cabeceira, com aquela postura específica dos sócios que lembram a todo momento, sem precisar dizer que são sócios. Vi a expressão dela mudar de um jeito que a maquiagem não conseguiu esconder. Depois os olhos foram para a Patrícia. E ali a mudança foi diferente. Não de reconhecimento imediato, mas de avaliação rápida de alguém que está tentando entender quem é aquela mulher e o que ela está fazendo naquela sala. O assistente da Patrícia ela ignorou. A doutora. Mônica ela olhou por um segundo mais longo do que os outros, como se tentasse colocar um nome no rosto, e não conseguiu. Disse com calma: Bom dia, Débora. Não estava te esperando. Mas já que você está aqui, talvez queira ficar. Havia uma opção para ela naquele momento. A opção era sair. Dizer que havia entrado por engano, que não sabia que havia reunião, e ir embora antes que mais alguma coisa acontecesse. Era a opção mais inteligente, e havia uma parte de mim que observava a situação de fora, com aquela frieza analítica que eu havia desenvolvido nos meses de documentação, que esperava que ela fosse inteligente o suficiente para escolhê-la. Ela não escolheu.
E eu havia calculado que ela não escolheria. Não porque ela fosse imprudente por natureza, mas porque havia algo nela que precisava de uma audiência. Que havia construído aquela presença nos últimos meses, exatamente porque precisava que houvesse gente ao redor para observar o poder que ela acreditava ter. Sair da sala seria admitir que havia algo naquela sala maior do que ela esperava. E isso era uma admissão que ela não estava pronta para fazer. Ficou. Puxou uma cadeira e sentou, com uma compostura que eu reconheci como a compostura de alguém que está com medo, mas que não vai admitir ter medo. Olhou para mim com uma expressão que havia perdido o sorriso, mas que tentava manter a autoridade, e disse: "Do que se trata essa reunião?" Disse que era uma reunião sobre a gestão dos contratos do setor, sobre o ambiente de trabalho na equipe e sobre algumas questões que haviam surgido nos últimos meses e que precisavam ser formalizadas. Que eu havia convidado o Maurício como sócio da empresa, a Patrícia como cliente diretamente impactada pelas condições de trabalho do setor, e a doutora Mônica como orientação jurídica para garantir que tudo fosse tratado dentro dos parâmetros corretos, que havia documentação organizada que seria apresentada no decorrer da reunião, e que eu esperava que todos pudessem ouvir o que havia a ser apresentado antes de qualquer conclusão. Era uma frase construída com cuidado. Não havia acusação direta, havia informação. E havia um espaço aberto para que as pessoas na sala chegassem às suas próprias conclusões à medida que os fatos fossem sendo colocados sobre a mesa. A doutora Mônica, naquele momento, tirou da pasta uma folha e colocou sobre a mesa. Era um sumário do que eu havia documentado, organizado por datas e categorias, com uma linguagem técnica que transformava meses de episódios em evidência formal. Não era acusação, era registro. Era a diferença entre dizer que alguém fez algo e mostrar quando, onde e quem estava presente. O Maurício olhou para o documento, depois olhou para a Débora e disse, com aquela objetividade direta que eu havia respeitado desde sempre: "Quanto tempo você está vindo a este escritório sem ter papel formal aqui?" A pergunta não era retórica. Ele esperava uma resposta. A Débora disse que era a esposa do Cláudio, que era natural que ela participasse de alguns aspectos da empresa. O Maurício disse que natural e formal eram coisas diferentes, e que o que estava no documento que ele tinha na mão sugeria uma interferência em processos de trabalho que havia acontecido de forma sistemática e sem autorização dos sócios. "Eu não sabia disso", disse, e havia um peso específico naquela frase, porque vinha de um sócio que a empresa devia consultar e que não havia sido consultado. A Patrícia falou em seguida, com a diretividade de alguém que gerencia projetos grandes e que não tem tempo para ambiguidade. Disse que havia trabalhado com a equipe do setor por 2 anos e que eu havia sido o ponto de contato principal em todo esse período, que a qualidade do trabalho havia sido consistentemente alta, e que havia recebido, há algumas semanas, uma ligação de alguém que não se identificou completamente, mas que havia feito perguntas sobre o desempenho da equipe e sobre a minha conduta profissional especificamente, perguntas que ela havia considerado inapropriadas e que agora, à luz do que estava ouvindo, faziam sentido de uma forma que a preocupava. A Débora ficou olhando para a mesa. E então, o Cláudio abriu a porta. Ele havia chegado ao escritório no horário habitual, havia cumprimentado a recepção, havia seguido o corredor até a área de reuniões, porque via de longe que havia luz acesa numa sala que ele não havia reservado. Havia reconhecido o carro do Maurício no estacionamento, o que era incomum para aquele horário, e o da Patrícia, que ele conhecia de 2 anos de contrato. Quando abriu a porta e viu a configuração completa da sala, todos os elementos de uma vez, havia no rosto dele aquela expressão específica de quem estava tentando processar muita informação em pouco tempo. Olhou para mim, para o Maurício, para a Patrícia, para a doutora Mônica, que ele não reconhecia, mas cuja presença, com a pasta sobre a mesa e a postura de quem tem um papel formal naquele espaço, dizia imediatamente que havia uma dimensão jurídica naquela reunião. Para a esposa. E ficou parado na porta por um segundo que disse, sem nenhuma palavra, tudo o que ele havia evitado dizer por meses. O Cláudio entrou e fechou a porta atrás de si. Sentou na única cadeira vazia que havia na mesa, que por acidente ou não ficava do lado oposto ao da Débora, e ficou em silêncio por um momento que foi longo o suficiente para que todo mundo na sala entendesse que ele estava processando algo que não havia chegado até ele de forma suave. Eu conduzi o restante da reunião com a objetividade que havia ensaiado mentalmente a noite toda. Apresentei o relatório que havia sido o estopim, não como vítima apresentando uma queixa, mas como profissional apresentando um trabalho que havia sido publicamente desqualificado sem fundamento técnico verificável. Coloquei o relatório sobre a mesa, passei pelas análises,
pelas 3 alternativas de encaminhamento que havia proposto, pelas metodologias que havia usado. O Maurício fez perguntas técnicas que eu respondi com a segurança de quem domina o que está apresentando. A Patrícia confirmou que o padrão daquele relatório era consistente com o que havia recebido ao longo de 2 anos de contrato. Depois, a doutora Mônica apresentou o sumário da documentação, cada episódio com data e descrição, as interrupções em reuniões, os comentários sobre minha formação e competência feitos na frente de colegas, a ligação que a Patrícia havia recebido, e o episódio da tarde anterior, descrito com a linguagem técnica de quem está nomeando uma conduta dentro de um contexto jurídico, exposição pública, rebaixamento de competência, testemunhas identificáveis, configuração de assédio moral no ambiente de trabalho. A Débora não disse nada durante essa parte. Havia uma rigidez nela que eu reconheci como a rigidez de alguém que está calculando e que ainda não encontrou a saída certa. O Maurício foi o primeiro a se manifestar depois que a doutora Mônica terminou. Disse que havia questões sérias sendo levantadas e que a empresa precisava endereçá-las formalmente, que a interferência de pessoa externa em processos internos de trabalho era algo que os sócios precisavam avaliar com urgência, que ele convocaria uma reunião de sócios ainda naquela semana para tratar do assunto dentro da governança correta da empresa. Depois olhou para a Débora e disse, com aquela objetividade que não tinha crueldade, mas que não tinha suavidade também: "Você vai precisar parar de vir aqui." Não era pedido, era informação. E havia naquela frase o peso específico de uma informação que vem de uma fonte que tem autoridade real para transmiti-la. Não a autoridade informal que havia sido exercida por meses sem base, mas a autoridade de um sócio majoritário dentro da própria empresa. A diferença entre as duas coisas naquele momento era toda a diferença do mundo. A Débora não respondeu. Ficou olhando para o Maurício por um segundo com aquela expressão de quem está tentando encontrar uma saída e que ainda não encontrou. Depois desviou o olhar para a mesa. O Cláudio, durante toda a reunião, havia dito muito pouco. Havia respondido quando o Maurício o perguntou diretamente sobre a autorização que havia dado para a presença da Débora em reuniões de equipe. E a resposta havia sido desconfortavelmente vaga, do tipo que diz tudo sobre a dimensão do que havia sido evitado. Havia respondido também quando a Patrícia descreveu a ligação que havia recebido, e quando o Maurício pediu que ele confirmasse se havia sido consultado sobre qualquer contato externo relacionado ao desempenho da equipe. A resposta havia sido não. Dito baixo, mas claro. Mas quando a reunião chegou ao fim e as pessoas começaram a se levantar, ele me olhou por um momento antes de sair com o Maurício, e havia naquele olhar algo que eu levei um tempo para nomear completamente. Era reconhecimento. Não do tipo que vem fácil, não do tipo que você dá quando quer parecer generoso. Era o reconhecimento involuntário de quem acabou de ver, pela primeira vez com total clareza, o tamanho do que havia sido construído ao seu lado, enquanto ele havia olhado para outro lado. Antes de sair, a Patrícia me segurou pelo braço por um segundo e disse em voz baixa: "Você fez exatamente certo." Depois foi embora com o assistente. A doutora Mônica ficou comigo por mais alguns minutos, organizando os documentos, me orientando sobre os próximos passos. Disse que a reunião de sócios provavelmente resultaria em medidas formais, que eu seria informada, e que minha documentação estava em ordem para qualquer desdobramento que viesse. Quando saímos da sala, o corredor estava vazio. A Débora havia ido embora em algum momento durante o encerramento da reunião, sem que eu tivesse notado quando. O escritório estava voltando ao ritmo normal do começo de manhã. Pessoas chegando, computadores sendo ligados, cafés sendo preparados. Me sentei na minha cadeira, liguei o computador e abri o relatório trimestral de desempenho dos contratos. Aquele mesmo relatório. As mesmas 41 páginas. As mesmas 3 alternativas de encaminhamento, com análise de custo e prazo para cada uma. O relatório que havia sido chamado de superficial, de trabalho de estagiário, de evidência dos meus limites. Comecei a revisar para a versão final que seria enviada à diretoria no final daquela semana. E havia algo naquele momento, naquele gesto simples de abrir um documento que havia sido o centro de tudo o que havia acontecido nas últimas 18 horas, que era mais satisfatório do que qualquer discurso ou confronto em voz alta poderia ter sido. A colega Juliana, que trabalhava na mesa ao lado e que havia presenciado a reunião do dia anterior, passou pela minha cadeira no meio da manhã e deixou um café sobre a mesa sem dizer nada. Depois voltou para o lugar dela. Não era um gesto que precisava de palavras. Era o tipo de coisa que as pessoas fazem quando querem dizer que viram e que estão do seu lado, mas que entendem que o momento não é de conversa, é de trabalho. Eu apreciei o café e apreciei ainda mais o silêncio que veio com ele. O trabalho existia. Era bom.
E agora todo mundo que precisava saber sabia das duas coisas. Fiquei naquela cadeira até o final do expediente fazendo exatamente o que havia feito em todos os outros dias dos últimos 6 anos. Respondi e-mails, atualizei cronogramas, fiz uma ligação com um fornecedor sobre um prazo que havia vencido. O trabalho ordinário de um dia ordinário. Exceto que não era um dia ordinário. Era o primeiro dia de um capítulo diferente. E havia uma leveza específica nisso que eu não havia sentido há muito tempo. A leveza de quem não está mais carregando algo que não deveria ser seu para carregar. A reunião de sócios aconteceu na quinta-feira daquela mesma semana. Eu não estava presente, o que era o correto dado que era uma reunião de governança da empresa e não uma reunião de equipe, mas a doutora Mônica estava disponível por telefone caso houvesse necessidade, e o Maurício me mandou uma mensagem no final da tarde dizendo apenas: "Foi bem, você vai saber dos detalhes em breve." Os detalhes chegaram na sexta-feira, numa conversa com o Cláudio que durou 40 minutos, e que foi a conversa mais honesta que tivemos nos 6 anos que trabalhamos juntos. Ele disse que a reunião de sócios havia decidido 3 coisas. Primeiro, que seria formalizado um protocolo de acesso de pessoas externas ao escritório, o que na prática encerrava o padrão de presença não autorizada que havia se instalado. Segundo, que seria conduzida uma revisão do ambiente de trabalho do setor, com entrevistas com os membros da equipe, conduzidas por uma consultora de RH externa à empresa. Terceiro, e aqui foi onde a voz dele mudou de tom de uma forma que eu prestei atenção, que havia uma proposta de promoção para o cargo de gerente de contratos que havia sido aprovada pelos 3 sócios. Fiquei em silêncio por um segundo. Não porque a promoção fosse surpresa no sentido de não ser merecida. Era merecida havia mais tempo do que eu queria calcular. A surpresa era de outra natureza. Era a surpresa de ver uma correção de rota chegar com uma clareza que raramente as correções de rota têm. Sem ambiguidade, sem o "vamos ver" e o "em breve" que eu havia ouvido em versões anteriores dessa conversa. 3 sócios. Aprovada. Formal. Disse que aceitava. O Cláudio disse que havia uma coisa que ele queria dizer fora do contexto formal da conversa, que havia cometido um erro ao não agir quando deveria ter agido. Que havia percebido coisas que havia escolhido não ver porque ver significava um conflito que ele não sabia como administrar. Que o que havia acontecido na tarde de quinta-feira, a humilhação pública, havia sido inaceitável, e ele havia errado ao não responder aquele erro no momento em que ele aconteceu. Ouvi tudo. E disse uma coisa que eu havia pensado muitas vezes ao longo daquela semana, que eu entendia a posição em que ele havia estado, que conhecia sua dificuldade com conflito pessoal, e que não havia mágoa no sentido de ressentimento acumulado. Havia a clareza de que as coisas precisavam mudar, e tinham mudado. O que vinha a seguir era o que importava. Ele assentiu com aquele jeito de alguém que recebeu mais compreensão do que esperava, e que não sabe muito bem o que fazer com isso. E disse: "Obrigado por ter feito o que fez da forma que você fez." Quanto a Débora, o que aconteceu entre ela e o Cláudio nas semanas seguintes era uma história que não era minha para contar, e que eu soube apenas pelos fragmentos que chegavam até mim pelos canais informais da empresa. O que eu sabia era que ela havia parado de aparecer no escritório completamente, que havia uma mudança de dinâmica no comportamento do Cláudio que os colegas notavam sem nomear, e que na única vez em que cruzei com ela num evento externo da empresa 2 meses depois, ela me cumprimentou com um aceno breve e desviou o caminho. Não havia nada a dizer que os fatos já não tivessem dito. O que eu quero que você leve dessa história é o que aconteceu antes da reunião. Não a reunião em si, que foi o resultado. O que aconteceu antes é o que tem valor real para quem está passando por algo parecido agora. Foi a decisão de documentar antes de precisar. Quando comecei o caderno, não havia nenhuma certeza de que eu ia precisar dele. Havia apenas a intuição de que algo estava sendo construído ao meu redor e que registro era mais útil do que reação no calor do momento. Essa decisão, tomada num dia comum, sem drama e sem urgência, foi o que tornou possível tudo o que veio depois. Foi a escolha de não agir isoladamente. Quando fiz as 3 ligações naquela quinta-feira à noite, eu poderia ter ido falar com o Cláudio sozinha. Poderia ter mandado um e-mail para o RH. Poderia ter confrontado a Débora diretamente. Qualquer uma dessas ações isoladas teria sido fácil de minimizar, de reinterpretar, de diluir dentro de uma narrativa que eu não controlava. Mas quando você reúne uma sócia da empresa, uma cliente de peso, e uma advogada trabalhista numa sala às 9 da manhã com documentação organizada, você não está apresentando uma queixa. Você está apresentando um caso. E casos têm um peso diferente de queixas. Foi a calma. Não a calma de quem não sente nada, porque eu senti tudo ao longo daqueles meses. A humilhação, a raiva, a dúvida sobre se estava interpretando corretamente,
mas a calma de quem decide que o que sente não vai ditar o que faz, que a ação vai ser guiada pela estratégia, não pelo estado emocional, que o momento de usar o que havia construído não era na tarde da humilhação, era na manhã seguinte, com as pessoas certas na sala, no formato certo, no tempo certo. Você pode estar lendo isso num momento em que está passando por algo parecido, num momento em que alguém está usando uma posição informal para te diminuir num espaço que você construiu com trabalho real. Num momento em que você ficou calada não por fraqueza, mas por cálculo, porque sabia que a hora de responder não era aquela. Se for esse o caso, o que eu quero te dizer é: a hora chega. E quando chega, o que você tem nas mãos, os registros, as datas, os nomes, o trabalho que você fez, e que ninguém pode apagar porque está documentado e datado, esse é o material que vai construir a resposta que não precisa ser gritada para ser ouvida. A Débora disse: finalmente entendeu seu lugar, com a convicção de quem acha que o lugar das pessoas é definido por quem está ao redor delas, não pelo que constroem por conta própria. O que ela viu naquela sala foi a resposta para essa convicção. Não em palavras, em pessoas, em documentos, em trabalho que existia de forma verificável e que nenhum comentário público poderia fazer desaparecer. Esse é o seu lugar. O que você constrói, não o que alguém decide que você é. Se essa história tocou em algo que você está vivendo ou que você viveu, me conta aqui embaixo. Cada comentário é de alguém que reconheceu algo dessa trajetória, e isso por si só tem valor. Inscreve-se para não perder os próximos relatos. Compartilha com alguém que precisa ouvir que silêncio estratégico não é silêncio de derrota. E deixa o like se você chegou até aqui, sabendo que valeu cada minuto.